E de fato eu pensava que era importante, então aquela carreira, aquele conhecimento humano, pelo conhecimento de Deus. Eu deixei aquele Tiago que só pensava em bens materiais, só pensava em ganhar, eu abri mão. Para mim não fazia mais sentido. Eu só queria ajudar as pessoas, eu só queria falar para as pessoas o que estava dentro de mim. Aquela força, aquela, de fato, aquela intrepidez que eu nunca tive, eu queria mostrar para as pessoas. Então, eu queria falar que eu tinha o tesouro dentro de mim, eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Então, aquele domingo foi muito importante para mim. A minha família, minha mãe já me via como uma pessoa que ajudava dentro de casa, que de fato ali assumiu o papel de homem, assumiu o papel de provedor da casa e também de responsável. Então foi muita felicidade para minha família e Deus colocou. A minha vida sentimental nunca deu certo com ninguém. E Deus me presenteou com a minha esposa. E aí eu vi o tanto que Deus, Ele me tinha como servo. Aquela palavra Isaías 41 não saía da minha cabeça, porque Ele não tinha, de fato Ele não tinha me rejeitado. A gente vive em paz, a gente hoje tem alguns imóveis, para aquele Tiago que passava fome, né? Que tinha dificuldade para comer, hoje eu vivo de barriga cheia, hoje eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, e isso tudo é para a glória de Deus, de monstro, né? Lá atrás, para hoje um Tiago com paz, com amor ao próximo e com uma família estruturada e bem-sucedida, mas com aquilo que não pode faltar, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E Ele é o meu maior tesouro. Preste atenção. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus era o rei do reino de Deus. Jesus foi para o céu e disse para os discípulos: não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei um outro Consolador. E aí veio o Espírito Santo. Então, quando a pessoa, o ser humano, está sofrendo, qualquer que seja o motivo, seja problema de sentimentos, problema sentimental, problema familiar, problema de saúde, problema de vícios, depressão, vazio, a pessoa não tem prazer em viver porque a vida para ela não tem sentido. Tudo que é desgraça, tudo que é desgraçado neste mundo é trocado pela vida abundante que Jesus dá a partir do momento em que a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que vem para fazer morada, para reinar dentro da gente. Enquanto ele não estiver reinando dentro da gente, a nossa vida continua vazia, perdida, desorientada, fracassada, e a pessoa se sente rejeitada por tudo e por todos. Então, quando a pessoa está nessa situação,
pode ter ciência, pode ter instrução, pode ter sabedoria, pode ser inteligente, pode ser forte, pode fazer sucesso nas redes sociais, pode ser um excelente cantor, pode ser um músico, pode ser o que for, mas sempre será infeliz. Sempre vai ser infeliz. E essa é a razão da infelicidade das pessoas. Enquanto o Espírito Santo não estiver reinando na sua vida, tudo que você fizer vai dar para trás. Tudo. Você pode ter dinheiro, sucesso, você pode ter saúde, você pode ter o que você quiser. Mas se você não tem o Espírito de Deus, você não tem o reino de Deus. E se você não tem o reino de Deus, você não está a viver no reino de Deus. Você está vivendo no reino do inferno, que é este mundo. Então, só tem duas chances. Ou você está no reino de Deus, ou você está no reino deste mundo, o reino do inferno, está a sofrer. Deus, Ele enviou o Espírito dEle para fazer morada dentro de você. Você crê nisso? Deus não quer ficar do seu lado. Você pode ser uma pessoa religiosa, pode ser uma pessoa até caridosa, bondosa, etc. Mas se você não tem o rei do reino de Deus dentro de si, você vai continuar sofrendo e ninguém vai poder fazer nada por você. Não tem médico, não tem psiquiatra, não tem psicanalista, não tem governo, não tem padre, não tem pastor, não tem bispo, não tem igreja, não tem religião. Ninguém pode mudar a sua vida. Ninguém. Eu estou sendo honesto com vocês. Estou sendo absolutamente claro com vocês. Você pode dar oferta, você pode ser dizimista, você pode ser um obreiro, pode ser até um bispo. Nada vai resolver o seu problema. Só quando ele estiver morando dentro de você. Está claro isso? Sim ou não? Então, talvez haja aqui alguém que diga: bispo, eu sou essa pessoa como o Tiago. A minha vida tem sido um fracasso contínuo. Desde que eu nasci, a minha vida tem sido um fracasso. Eu tenho sido rejeitado, eu tenho sido excluído, eu tenho sido lixo da sociedade. Eu vejo outras pessoas ganhando dinheiro, tendo sucesso, e eu para trás. Ninguém me ajuda. Eu espero a ajuda de fulano, beltrano, ciclano, mas ninguém me ajuda. Meus parentes me abandonaram. Eu estou só. Eu estou abandonado. E sabe por que você está assim? Hein? Sabe? Eu vou explicar para você. Quando você vier aqui na frente, dizer: eu sou essa pessoa, eu preciso de ajuda. Se você quer mudar a sua vida, vem aqui, no altar. Porque do altar vai vir o Espírito que vai fazer de você uma nova criatura. Tal e qual fez com o Tiago. Pode vir aqui na frente. Pode vir, pode vir. Você tem sido rejeitado. Você tem sido excluído da sociedade. Se você morrer hoje, não vai fazer diferença para o mundo. É ou não é? Você diz: pô, se eu morrer hoje, não faz diferença para ninguém. Vão me sepultar como um indigente. Porque eu tenho vivido uma vida completamente alijada, completamente livre de ajuda de quem quer que seja. Eu tenho vivido sozinho. Eu tenho sofrido com insônia, com medo, nervosismo, constantes dores de cabeça. A minha vida tem sido um inferno. Então eu vou dizer por que você tem vivido assim. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com você? Por que Deus permitiu que acontecesse essa situação toda com o Tiago? Por quê? Essa é a pergunta.
Por quê? Use a cabeça, use a sua inteligência. Por favor. Não use a emoção, não. Não use o coração, não. Use a sua cabeça. Por quê? A Bíblia fala, preste atenção, por favor. Olhe para mim. A Bíblia fala que Deus permite que nós passemos pelos desertos, pelas situações difíceis, pela miséria, pelo o desconforto, o isolamento. Ele tem permitido isso, sabe para quê? Para chamar a nossa atenção. Amém? Entendeu? Deus permitiu que acontecesse o que está acontecendo com a sua vida, que eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu imagino. Deus permitiu isso porque Ele te escolheu. Porque se você não estivesse sofrendo, você não estaria aqui hoje. Sim ou não? Fala a verdade. A pessoa só vai no médico quando tem dor de barriga. É ou não é? Só vai no dentista quando tem dor de dente. As pessoas só vão a Deus quando estão no fundo do poço. Então Deus escolhe aquelas pessoas que estão no fundo do poço para fazê-las o que você vai ver agora. Olha só o que está escrito aqui. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis, imprestáveis, digamos, uma linguagem popular, lixo da sociedade. Lixo. Ele escolheu as coisas que são lixo deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são alguma coisa. Amém. Está a entender? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você sabe por que eu prego o Evangelho? Você sabe por que eu prego? Você sabe por que nós pregamos o Evangelho? Porque um dia estivemos no seu lugar. Nós estivemos no seu lugar. Nós sabemos que você sofre, porque nós saímos de lá. Entendeu? Sim. Pergunte ao bispo, domingos depois, por que ele está aqui. Ele vai dizer, é isso que aconteceu comigo. Todos nós que um dia tivemos acesso a Deus, foi porque nós estávamos na mesma situação de vocês. Amém, pessoal? Então, não fique esperando que venha a sorte na sua vida. Não, a sorte não existe. A sorte e o azar vem tudo do inferno. O que existe é o seguinte: você conhece a palavra de Deus, segue essa palavra e ela se cumpre na sua vida. Você não segue, você não obedece, então você não pode cobrar de Deus nada. Compreende? Sim ou não? Você só pode cobrar de Deus, cobrar mesmo. Oh, meu Deus, o Senhor prometeu, está aqui escrito. Então o Senhor tem que cumprir o que o Senhor prometeu. Então Deus escolhe as pessoas mais insignificantes na face da terra para torná-las importantes, para que o mundo possa ver Deus através delas. Amém? Você hoje está aqui para assistir ou para ouvir a palestra que nós estamos dando. Porque um dia nós estivemos no seu lugar. O mesmo que Deus fez com o Tiago, fez comigo e com tantas outras pessoas que estão aqui. Deus escolheu você. Deus é quem escolhe. Amém?
Deus não escolhe o filhinho de papai, não. Deus não escolhe os riquinhos, não. Deus escolhe os desprezados. Amém? Amém. Jesus, quando andou aqui, ele ia até onde? Ele ia para os pobres. Ele ia para os necessitados. É como ele disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Amém? Amém. Presta atenção. Deus nos dá a palavra dele para que nós o quê? Usemos raciocínio. Usemos a cabeça. Amém? Amém. Por isso que Deus dá a palavra. Para que a gente pense. Só isso. Uma vez que você pensa, você vai ter que escolher entre aceitar ou rejeitar o que ele fala. Se você aceita e segue, então você escolheu a boa parte. O tesouro de Deus vem sobre você, que é o Espírito Santo. Amém? Agora, se você ouve, mas não dá ouvidos, então você vai continuar sofrendo sozinho e ele não pode fazer nada por você. É ou não é? Quem de vocês aqui tem filho? Quem é que tem filho? Quem é que tem filho aqui? Pois é. Todos, quase todos têm filhos. Eu pergunto, quando o seu filho tinha 2, 3 anos, ele perguntava a você, ele pedia as coisas para você, você dava? Sim ou não? Não, você como pai, ele é criança, inocente, você atendia a necessidade dele. É ou não é? Mas depois que ele cresceu, ficou grande, você mesmo que é filho, enfim, como é que você, qual é o relacionamento você e seu pai ou sua mãe? É claro que eu não fico na barra da saia da minha mãe, nem do meu pai. Eu ouço, eu faço o que eu bem entendo. É ou não é? É ou não é? E eu pergunto, se você tem dor de barriga, seu pai pode te ajudar? Só se você chegar e dizer, meu pai, me ajude. É ou não é? Não é assim? Pois bem, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você é um sortudo, uma sortudo, digamos assim. Eu não creio em sorte, mas eu creio na inteligência, na sabedoria. Eu creio na palavra de Deus. Ele escolheu você, porque está escrito, Deus escolheu as coisas fracas, as coisas desprezíveis. Para quê? Para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Amém? Amém? Então, quando você pensa e diz, olha, realmente, se Deus me escolheu, eu estou aqui para fazer a vontade dele. Amém? 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 Você está entendendo? Sim. Presta atenção, por favor. Não é a minha oração que vai mudar a sua vida, não. O que vai mudar a sua vida é o que você determina aqui na sua cabeça. Entenderam? Está claro isso? Eu não sou mágico, não. Não sou milagreiro, não. Eu sou um pregador da palavra de Deus. E quem crê na palavra de Deus, está crendo em quem? Em mim? Está crendo em quem? Em Deus. Feche os seus olhos agora. E em nome do Senhor Jesus, nesse momento, nesse instante, diga para Ele, fale com Ele, no seu pensamento, no seu coração. Fale com Ele, dizendo, oh meu Deus, eu não tenho ninguém por mim. Eu só posso contar contigo. Se é verdade que o Senhor me escolheu, eu estou aqui agora diante do altar.
Se é verdade que o Senhor existe, eu estou aqui caído, prostrado, diante do teu altar. E eu quero que o Senhor venha tomar a minha vida em tuas mãos. Em o nome do Senhor Jesus. Fale com Deus agora. Porque enquanto você estiver falando com Ele, Ele ouve a sua voz, a sua oração. E Ele responde a essa oração. Agora mesmo aí no seu coração, Ele fala com você. Fale com Deus. Achei um tesouro, tesouro precioso, e o escondi num campo, pra tê-lo junto a mim. Aquele campo para ter esse tesouro, este tesouro só tem quem renuncia o seu eu, este tesouro é o reino de Deus. É o reino de Deus. Se você quer entregar o seu tesouro, trocar o seu tesouro pelo tesouro de Deus, cante orando e ore cantando. Eu quero te entregar minha vida, o meu futuro. Contigo eu quero caminhar. Quero te entregar minha vida, o meu futuro. Minha vida, o meu futuro. Contigo eu quero caminhar. Contigo eu quero caminhar. Pois tu és Senhor. Pois tu és Senhor. Para mim este tesouro. Para mim este tesouro precioso, tesouro precioso, tesouro que encontrei, tesouro que encontrei. O seu valor, excede tudo que existe aqui, excede tudo que existe aqui. Este tesouro é tudo para mim. É tudo para mim. Enquanto eu viver, para sempre vou servi-lo. Para sempre vou servi-lo com amor. Com amor. Tu és Jesus. Tu és Jesus. O tesouro que encontrei. O tesouro que encontrei. Ainda com os seus olhos fechados, se esta é a sua vontade, entregar a sua vida para Jesus, em troca da vida dele dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, então agora mesmo, você que me ouve em casa, no presídio, num sanatório, no hospital,
no trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Agora mesmo, se você decide, é uma decisão sua, você decide trocar o lixo que tem sido a sua vida pelo tesouro que Jesus é e fez e conquistou para você, que é o Espírito Santo, o Espírito dele. Então agora mesmo aí, receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito da glória, o Espírito da ressurreição, o Espírito que ressuscitou Jesus, o Filho dele. Esse Espírito ressuscita você agora. Se você aceita, se você quer, se realmente você entrega o seu tesouro em troca do dele, então receba agora o tesouro. Meu Pai, meu amado Senhor, eu posso te pedir, eu posso te suplicar em favor desta gente, meu Pai. Mas a decisão é de cada uma delas. E aqueles que sinceramente se rendem, aqueles que realmente negociam contigo, entregam suas vidas em troca do tesouro que é o teu Espírito, que sejam agora contempladas com a tua presença, meu Pai. Assim como o Senhor fez na vida do Tiago, faz na vida dessa criatura. Assim como o Senhor fez na minha própria vida, na vida dos meus colegas, faz na vida dessa criatura. Porque não é possível, meu Pai, a gente falar da tua palavra, ensinar a tua palavra, orar, pedir, clamar, suplicar, e não haver resposta. Não é possível isso. Porque o Senhor é um Deus vivo. E porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor não é tratante para prometer e não cumprir o que o Senhor promete. Então, meu Pai, essa gente está a entregar-se para Ti. Corpo, alma e espírito. Então, devolva para ela, meu Pai, também o Teu Espírito, para que ela venha começar uma vida nova a partir de agora. Ela possa, meu Deus, ela venha receber o reino de Deus, o rei do reino de Deus dentro do seu coração, para que ela comece uma vida nova a partir de agora. Ninguém pode sair daqui, meu Pai, dessa reunião da mesma forma como entrou. Não, ninguém. Todos os que participam desta transmissão sejam contemplados com a resposta que o Senhor tem para os que são sinceros. Em nome do Senhor Jesus, venha ao encontro do teu povo agora. Isso mesmo, amiga e amigo, receba aí agora aquilo que Deus tem prometido para você. Em nome do Senhor Jesus. Tudo é perda. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua palavra é o que me basta. A Tua palavra é o que me basta. Sem Jesus não sei para onde ir. Sem Jesus não sei para onde ir. Sem Tua presença nada importa. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? E a minha alma se perder sem Ti, Senhor. E a minha alma
alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua palavra é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Sem ti, sem só a tua palavra. Eu te meu Pai, meu amado Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra, pelo teu nome, pelo teu Espírito, meu Pai, eu peço, nós pedimos, que o Senhor Espírito Santo venha sobre o teu povo, para levantar os caídos, prostrados, os desanimados, para mudar a vida daqueles que têm sido considerados lixo da sociedade. Venha, meu Pai, sobre o teu povo. Haja luz agora. Haja luz agora. Haja paz. Haja vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com os seus olhos fechados, não diga nada. Aspire, receba a paz. Aspire a paz do Espírito Santo. A paz de Deus se faz presente na sua vida, desde agora e para sempre. É o reino de Deus dentro de você. Aleluia, aleluia. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por para ele são todas as coisas. Quer dizer, por ele, para ele, porque dele são todas as coisas, inclusive a minha própria vida, a sua própria vida, sua alma, os seus sonhos, seu futuro, tudo para ele, para que ele seja honrado através de cada um de nós. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele,
para sempre. Amém. A Ele, aleluia. Para sempre. Meu Senhor, eu não posso te abraçar. Ninguém aqui pode te abraçar. Mas o Senhor pode abraçar todos nós de uma só vez. Então faça isso agora. Abraça o teu povo, meu Pai, e receba o calor do nosso louvor, da nossa adoração. Seja santificado o teu nome em nossas vidas. Venha o teu reino através das nossas vidas. E seja feita a tua vontade através das nossas vidas em todo o mundo, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Aleluia. Quão profundas riquezas. Quão profundas riquezas. Aleluia. O saber E o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a... Aleluia. A Ele a... Olha, presta atenção, minha amiga, meu caro amigo. Você não é obrigado a cantar, não. Se num momento que você está cantando você tem vontade de orar, então pare de cantar e ore. Amém? Pare de cantar e fale com Deus. Oh, meu Deus, eu te louvo e agradeço e tal. Amém? Fique à vontade. Você quer cantar? Cante. Você quer orar? Cante. Ore. Você quer louvar? Louve. E o Espírito Santo vai vir sobre você agora. Aleluia. A Ele a glória. A Ele a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a Ele. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Você que adora, você que louva, você que ora, receba o Espírito de Deus agora aí. Seja avivada, seja renovada a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Graças a Deus. Ó Espírito Santo, leve a todos, eu te peço, conduza-os em paz e em segurança. Te agradecemos pela palavra, pela salvação. Ó Espírito Santo, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, meu Pai. Te agradecemos hoje e para todos sempre. E todos digam graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. A imponência da arquitetura chama a atenção logo na chegada. Colunas, detalhes e uma estrutura que impressiona quem passa pelo local. Mas, além da beleza, o Templo de Salomão se revela como um ponto de encontro entre a criatura e o Criador, onde a busca por paz e conexão com Deus está aberta a todas as religiões, tornando-se uma casa de oração para todos os povos. Aqui é um lugar onde a gente se conecta mesmo com Deus, né? A gente sente uma paz interior fluir. Eu frequento no momento outra denominação, mas estou muito feliz e grata a Deus porque eu senti muito forte a presença de Deus nesse lugar, é maravilhoso. Entrar neste santo lugar é viver uma experiência marcante, que não se apaga com o tempo e que faz com que muitos já saiam com a certeza de que vão voltar. Eu sou da igreja Harvest Field Church. Primeiramente, o templo ele é maravilhoso, é lindo mesmo de olhar, até enche os olhos de emoção. E por ser a nossa primeira vez, ficamos chocados, né, por tanta organização, por tanta cautela e educação com todos que foram com a gente, apresentaram da melhor forma. Então a experiência foi incrível mesmo, de verdade, indico todo mundo vir aqui. Deus é um só e a gente veio à procura dele. Independente de qualquer religião, a gente está orando para o mesmo Deus. Eu sou católico por uma questão de ver e falar, eu me sinto bem-vindo nos cultos aqui em São Paulo e vim fazer essa visita de uma forma até de agradecimento. Eu sinto uma paz, eu me sinto algo que eu nunca vi, isso aqui é espetacular e assim faz mais eu acreditar em algo que eu não acreditava. Sempre que eu estou vindo em São Paulo, eu tenho que pisar aqui. Tem quem chegue até aqui por curiosidade e encontram justamente o que mais precisam, a presença de Deus. Foi muito bom participar hoje da reunião, né? Nós não fazemos parte da Universal, fazemos parte em outra denominação. Nós realmente sentimos a presença de Deus, não precisamos pagar nada para participar, né, da reunião. Nós somos do estado de Pernambuco, da cidade paulista, e sempre tivemos a curiosidade de conhecer o Templo de Salomão. Costumo frequentar a igreja católica e senti a curiosidade de conhecer o templo, já é a terceira vez que eu venho. E hoje eu trouxe a minha sogra para conhecer também, que ela é da Bahia e ela tinha essa vontade. Eu falei, olha, vai ser um domingo diferenciado, porque lá tem todos os povos, né? Então ninguém te julga por você ser católico, você ser umbanda, você ser da religião evangélica. Então todos se unem por uma só fé. E eu a trouxe aqui. Então é a terceira vez que eu venho e todas as vezes que eu venho é incrível. E a Casa de Todos os Povos segue de portas abertas para todos que desejam viver essa experiência. Esteja conosco neste domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Templo de Salomão, um lugar de fé para todos. É a casa do Pai, a casa que está com as portas abertas para todos os que vêm buscar do Pai a direção, a proteção, respostas para a sua vida. Aqui o Templo de Salomão espera por você, não importa a religião que você tiver ou nenhuma, mas se você tem sede, então venha buscar essa água que Deus oferece de graça para quem quiser. Você não vai pagar absolutamente nada para entrar aqui, para estacionar seu veículo, para deixar suas crianças bem cuidadas e assistidas enquanto você assiste a reunião. Você é muito bem-vindo. E eu gostaria de lembrar você que Deus dá a oportunidade, Deus dá a chance, Deus não obriga ninguém
a agarrar essa chance, mas ele dá chance da salvação. A palavra diz que Deus avisa antes do mal. Deus poupa as pessoas para que elas não sofram. Mas se elas insistem em seguir o caminho que ele avisou que vai dar ruim, que vai resultar no sofrimento, ele não tem o que fazer, porque ele não vai obrigar ninguém a seguir o caminho reto. Deus avisou o mundo na época de Noé, avisou do mal, mas só Noé ouviu. Deus avisou o mundo por trombetas, por profetas, por palavras, pelo seu próprio Filho vindo a este mundo. Ele avisou e tem avisado. O que é esta programação, senão um aviso de Deus para você? Sabe, na madrugada deste último sábado, em vários estados do Brasil, São Paulo, Paraná, em vários estados, houve um alerta falso, não é? Um alerta extremo que acordou as pessoas na madrugada. As pessoas atordoadas, não sabíamos o que estava acontecendo. O que é isso? O que é isso? Pois é, aquilo foi um alerta de suposto perigo extremo. Graças a Deus que foi falso. Mas, por outro lado, foi bom, porque todos agora têm ideia do que significa um alerta. Sabe, no nosso país nós não estamos acostumados. Em Israel isso é coisa mais comum. Na Ucrânia essa trombeta, essa sirene tocando, esse alerta extremo no celular é praticamente várias vezes ao dia. Nosso país nós não temos o hábito disso. Mas agora, quem ouviu essa sirene no seu celular teve uma ideia, ainda que falsa, mas uma ideia do que é. Que você não tem tempo de nada. Se fosse um terremoto, se fosse alguma outra catástrofe, você não teria tempo de nada. Você não entendia o que estava acontecendo. E a Bíblia diz, meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus, o fim, quando ele vier sobre esse mundo, ele virá como um ladrão na noite. Ele virá como aquela sirene. Não vai dar tempo. Então quem estiver pronto, está pronto. Quem não está, vai, infelizmente, sofrer as consequências. Então Deus alerta, Deus chama, Deus dá oportunidade para a pessoa mudar. Se ela não aproveita, o que eu posso fazer? O que Deus pode fazer? Então, se você quer a salvação, quer a libertação, aproveite a chance que Deus está te dando agora para você ser salvo. A palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Buscai-o enquanto ele está perto. Então, se você quer buscar, ele está perto. Ele está chegando até você através dessa programação. E foi exatamente numa programação como esta que a chance chegou para o João, que você vai conhecer agora. Parece coisa de filme, parece coisa de roteiro, mas não, é vida real. Quando João assistiu a programação que você está assistindo agora, ele estava literalmente com a corda pendurada no teto da sua casa e no seu pescoço, porque ele não aguentava mais a vida que ele estava vivendo. Vamos prestar atenção agora na história do João e da sua esposa. Castelo do Piauí, a 160 quilômetros da capital Teresina. Entre os 19 mil habitantes da pequena cidade, vive um homem conhecido pelas suas habilidades. Eu era um mentiroso. Eu cheguei a ter, de uma vez só, 5 amantes. Eu ligava para uma e dizia assim, hoje eu não posso sair com você que eu vou fazer compra em tal lugar. Hoje eu não vou sair porque eu não estou bem. Aí recebi a ligação de outra. Aí ela falava assim, não gagueja, porque se tu gaguejar, porque a outra tá aí. Tinha vezes que eu desconfiava, mas tamanha era a importância ao trabalho que eu dava, que eu desconfiava, mas eu deixava para lá. Eu não procurava saber. A gente tinha comércio, a gente estava assim, bem sucedido. A gente estava vivendo uma vida, né, de conquistas, comprava carros caro. E eu focada muito nas lojas, trabalhando muito. Funcionária cuidava da casa, funcionária que cuidava dos filhos, funcionária que fazia tudo para os filhos e os filhos tipo que abandonado.
A ponto que ele chegava assim e falava, eu tô saindo, onde você vai? Todo bem arrumado, todo cheiroso, mas onde você vai? Dessa forma. Não, eu vou até ali o contador. Não, eu vou até ali o banco. Cheiroso, bem arrumado. Na verdade, eu achava que eu estava arrebentando, eu era o bonitão. Eu nunca imaginava que eles queriam o meu dinheiro. Até porque eu pensava comigo, olha, eu tenho dinheiro, eu tenho um carrão, eu ando na cidade, o melhor carro é o meu. E eu achava que eu estava abafando. Então, eu pensava assim, não quero meu dinheiro. E no início, elas falavam, não quero saber do teu dinheiro. Eu quero você. Mas lá na frente, no aniversário, data de aniversário, você não vai me dar nada. Piriguete, mulher casada, que tem seus maridos, mulher bonita, bem arrumada, mulher de academia, faz academia, mas cada um casada, cada um tinha seus maridos. Ela chegava com um bilhetezinho marcando o horário, o lugar que eles iam se encontrar. Ali, nós dois ali trabalhando, eu não conseguia perceber que dali elas pegavam, colocavam na mão dele. Mas eu não chegava até a ele para procurar. Por quê? Perguntar. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Eu imaginava. E se ele falar que tem uma outra mulher? E aí, o que vai acontecer de mim? O que eu fazia fora, todo aquele luxo que eu tinha, as coisas erradas que eu fazia, aquelas noites que eu saía com as amantes, começou o resultado vir contrário, porque aí atingiu o meu comércio. Começou eu a atrasar a prestação de carro que eu tinha comprado, coisas que nunca tinha acontecido comigo, atrasar pagamento de funcionário. Aquilo que eu achava que era bom, começou a ficar ruim, porque aí eu não tinha mais cabeça, nem para administrar o meu negócio e nem para cuidar das amantes que tinha também. A gente começou a fazer empréstimo, né? Para poder resolver, achando que ia resolver a situação, mas no caso só piorava, e aí ao ponto da gente não ter mais controle da situação, das lojas, perdendo as lojas, começamos a vender uma, começamos a vender outra, começamos a vender o caminhão, começamos a vender um carro, começava a vender outro. Quando eu vi um carro assim parar, eu imaginava, já é a cobrança, mais de 800 mil, como que nós ia pagar? E aí a ponto de eu ficar acamada, desesperada, chorando, sem conseguir mais trabalhar, indo ao médico, né? E apareceu vários tipos de doença, assim de repente, de uma hora para outra. E ao ponto de eu chegar a tomar 8 remédios por dia. Nós já tínhamos gastado tudo e ela continuava doente. O desespero bateu em mim, foi quando um dia eu pensei assim, o problema foi eu que causei todo esse problema. Então, eu vou resolver agora. Aí tinha um tambor assim de colocar feijão, que é de 200 litros. Aí eu subi em cima desse tambor, peguei uma corda, aí amarrei, coloquei no meu pescoço e falei, agora sim, agora eu resolvo. E na hora que eu coloquei a corda no pescoço, aí apareceu lá uma programação do Templo Salomão, lá no Piauí. Ele chegou, falou assim, olha, você que está aí, talvez que você é uma pessoa que agora está querendo tirar a própria vida e você não vê outra saída. Esse pensamento de morte não é de Deus não, hein? Seus problemas Deus resolve, não é nada para Deus. Eu tirei a corda do pescoço, desci, aí eu fui até a televisão. Eu não sei de onde você me assiste, mas eu creio que se você pegar todos esses problemas, todos, e colocar aqui no altar, você pode estar certo que esses problemas vão virar testemunhos. Mas aí ele falou assim, mas para isso acontecer, você tem que largar tudo que você está fazendo de errado, tudo. E ele ainda falou assim, se você não fizer isso, eu não estou falando contigo. Aí o que foi que eu fiz? Peguei o meu telefone, aí eu tinha 5 amantes. Aí eu liguei para uma e falei, nunca mais ligue para mim, porque eu não vou te atender. E aí fui ligando
de uma por uma, até chegar à última. Aí eu cheguei para minha esposa e falei para ela, eu estou indo lá no Templo de Salomão, buscar a tua cura. Eu não sabia o que era o Templo de Salomão, porque eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. Foi a primeira vez. Aí eu peguei o ônibus lá na minha cidade, em Castelo, no Piauí, e vim diretamente aqui para o Templo de Salomão. 3 dias de viagem. 2.833 quilômetros. A disposição de fazer tudo diferente fez o João chegar neste lugar. Tudo que foi pregado naquele dia, naquela reunião, foi para mim. Eu entendi que o doente não era minha esposa. Na verdade, quem estava precisando de cura e de libertação era eu mesmo. Aí ele chamou na frente e disse, olha, você que está vindo de outro estado, e na tua cidade, aonde você chegar, você vai encontrar uma igreja universal mais próximo da sua casa. Aí eu falei assim, eu pensei assim, meu Deus, me enganaram. Falaram que era o Templo de Salomão, mas na mesma hora eu disse, não, eu me apresento, eu vou. Quando eu cheguei lá na minha cidade, aí eu chamei a minha esposa, eu não fui nem desfazer a mala, te arruma, porque nós vamos se apresentar a Deus na Igreja Universal. E 3 meses e meio eu fui curada. Cheguei ao ponto de não tomar mais nenhum remédio. Eu ouvi uma palavra que o homem de Deus falou, que eu gravei até hoje. Essa palavra que ele falou assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E aí, ouvindo aquela palavra, aí quando entrou na hora da busca, eu falei assim, meu Deus, o reino do mundo, o reino que eu queria, o império que eu tinha, esse eu conheci e não valeu nada para mim. Agora, o teu reino, esse eu não conheço ainda, mas eu quero conhecer. Aí, um dia eu cheguei na igreja, o pastor estava falando da fogueira santa. E naquele dia, Deus falou comigo. Eu cheguei em casa, a gente tinha acabado de chegar da reunião, e aí eu falei para ela. Eu falei para ela tudo que eu fazia. Nessa hora eu chorei, nessa hora eu desabei mesmo, fiquei de joelho, pedi perdão a ela. Mas naquela hora, eu senti ali uma coisa tão boa, porque mesmo sabendo que se ela não me perdoasse, mas eu já sabia que eu tinha confessado. Então aquela coisa boa veio para mim, na mesma hora. Eu senti assim ao lado dele e olhei para ele e falei, agora sim, agora eu te perdoo. E perdoei. E eu peguei, entrei naquele envelope, com aquele valor, subi no altar, e quando eu desci, eu já desci outra pessoa. Uma força que eu... Desculpa. Ele testificou, filho, eu sou contigo. Eu estou aqui. Eu sou contigo. Essa foi a palavra que ele falou para mim. Eu já tinha recebido o Espírito Santo, a minha esposa também. Aí eu falei para ela, vamos para São Paulo, a gente vai começar a nossa vida lá. Já que aqui acabou tudo, então a gente vai começar a nossa vida lá em São Paulo. E aí chegando em São Paulo, aí a gente foi buscar, eu fui buscar e ela também pela nossa vida sentimental. Nas palestras da terapia do amor, a gente aprendeu, né? Como antes a gente não tinha diálogo para conversar, foi a primeira coisa que a gente aprendeu na terapia do amor, concordância em tudo. Depois de 30 anos, eu aprendi a ser uma esposa melhor. Depois que o Espírito do amor entrou em mim, eu passei a ver a minha esposa de outra forma. Eu me apaixonei por ela mais do que no início. Na verdade, hoje ainda eu sou um homem apaixonado. Até hoje,
a gente vive em lua de mel, né, meu amor? Sim. Eu encontrei o amor verdadeiro. Deus pôde transformar, o Espírito do amor transformou esse homem da água para o vinho. Aquele ramo de comércio que a gente tinha fracassado, que faliu, a gente já tem 2 lojas. Esse período que muita gente fala de dificuldade, eu e minha esposa, nós não sabemos o que é isso, porque nós não atrasa a salário de funcionário mais. O segredo foi quando eu me esvaziei de mim. Foi a hora que veio a paz, porque naquela hora eu entendi, é melhor ter paz do que ter dinheiro. De que adianta ter dinheiro e não ter paz? Então eu recebi essa paz depois de fazer a terapia do amor direitinho, certinho. Veja só a palavra que despertou o João, palavra que ele ouviu dentro da casa de Deus, quando ele veio depois de assistir a programação. O Senhor Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O João era um homem injusto com a sua esposa, traiu a sua esposa por vários anos, um homem injusto que viveu o que ele queria, achava que porque ele tinha dinheiro, isso lhe dava o direito de fazer o que ele quisesse, tudo que ele quisesse da vida, porque o dinheiro podia comprar. Até que um dia o dinheiro não conseguiu comprar a cura das doenças da sua esposa. Ele gastou tudo, acabou o dinheiro e a esposa continuava doente. Mas ele ouviu a palavra que chamou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então ele viu que ele era injusto. Ele viu que era um homem injusto com a sua esposa. Então a primeira coisa que ele fez, começou a tirar as amantes da vida dele. Pegou o ônibus lá de Castelo do Piauí, 3 dias de viagem, e veio ao Templo de Salomão. Olha a fé, olha a obediência, olha a disposição para buscar uma mudança de vida. Eu lhe pergunto, como é que Deus não vai responder uma pessoa que manifesta esse tipo de fé? Como é que Deus vai ignorar alguém que se dispõe a obedecer? Mas não foi porque ele percorreu essa quilometragem somente, não. Depois que ele voltou para a sua cidade, ele continuou. A igreja estava lá, ele não sabia que a igreja estava lá na cidade dele, lá perto. Você não precisa vir ao Templo de Salomão para receber essa solução que você busca, não. De repente aí na sua casa, perto da sua casa, tem uma igreja universal, tem um altar aí para você buscar, hoje ainda. Mas se você quer a mudança, você tem que responder, você tem que agir. Você tem que fazer o que o texto fala. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixar as injustiças, as coisas erradas para trás. Preste atenção. Você não precisa fazer isso antes de vir. Você tem que vir do jeito que você está. Quebrado. O João chegou aqui, ele entrou aqui no templo por essas portas aqui. Ele entrou aqui, ele ainda era aquele homem mau caráter. Ele ainda era aquele homem que tinha lá as amantes atrás dele. Ele ainda era. Mas Deus não o rejeitou. Sabe por que Deus não o rejeitou? Porque ele foi sincero. Ele estava arrependido, ele queria mudar. Então você talvez já traiu sua mulher, seu marido, você acabou, você desgraçou a sua vida, você estragou a sua família, seus filhos te odeiam, as pessoas, seus parentes te odeiam, você está jurado de morte, você gastou todo o seu dinheiro, você está aí doente, dinheiro, não tem plano de saúde que resolva o seu problema, você está aí pensando em acabar com a sua vida, acabar com tudo, porque você pensa que a morte é a única solução para você. Eu digo, você está meio certo e meio errado. Porque, de fato, Deus chama você para morrer. Morrer para essa velha vida. Se você quer uma nova vida, você tem que morrer para essa velha. O velho João morreu. Quando ele chegou aqui, ele ouviu a palavra, ele entendeu, eu tenho que morrer. Eu tenho que acabar com essa velha criatura, eu não posso mais ser essa pessoa. Então ele entendeu que ele tinha que deixar as coisas erradas. Falou com a esposa, pediu a Deus direção, e Deus foi dando a ele tudo que ele precisava fazer.
aquele velho João morreu, acabou, não é mais o mesmo homem. Então você também pode se tornar uma nova pessoa, ainda que essa velha criatura sua tenha estragado tudo na sua vida. Mas Deus não vai te pegar pelo colarinho e te arrastar aqui. Deus não vai fazer isso. São as suas pernas. Assim como seus pés te levaram para a balada, seus pés te levaram para biqueira, seus pés te levaram para ir atrás de uma mulher, de um homem, de homens, de mulheres. Seus pés te levaram aonde você quis, para buscar os prazeres dessa vida. Então, se você quer salvação, libertação, seus pés têm que te colocar aqui, ó, na casa de Deus. Venha buscar. Traga o teu corpo aqui. Traga a tua alma aqui. Traga os teus problemas do jeito que você está. Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Pode ter certeza disso. Quem garante isso é a palavra de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. São agora 8h22. Daqui a 1h08 nós teremos a reunião aqui no Templo de Salomão. 9h30. Vai ser o domingo da volta. Hoje é o domingo da volta. E você que quer voltar, você que quer buscar a Deus de todo o seu coração, as portas estarão abertas para você. Venha aqui ao templo, vá aí mais perto da sua casa, na Universal mais próxima. Se você quiser o endereço mais próximo, é só acessar universal.org/localizar. Ou então ligar para o 11 3573 3535. Nós vamos ver agora a história da Gabriela. A Gabriela, ela cresceu na igreja, mas se afastou e foi curtir o mundo. Até que um dia ela misturou lá remédio com bebida e quase morreu. Mas graças a Deus que ela voltou a tempo. Vamos acompanhar. Eu já não conseguia mais estudar, já não conseguia fazer mais nada. Eu só ficava deitada, chorando, me perguntando por quê. Meu nome é Gabriela Machado. Aos 12 anos eu me afastei da igreja e conheci amizades. Amizades as quais elas me levaram à bebida, a conhecer a moda da época, a conhecer meninos. E foi aí que eu fui afastando cada vez mais de Deus. Uma vez que eu tive uma quase parada cardíaca por conta de bebida. Eu misturava muito energético com várias bebidas. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu já não tinha força para voltar. Eu entrei num relacionamento e aí no começo era mil maravilhas, né? Porque começo de relacionamento é muito aquela coisa da paixão. Mas algo dentro de mim dizia, você não é daí. Você tá no lugar errado. Eu ignorava a voz de Deus quando dizia pra mim que ali era o lugar errado. Acabou esse relacionamento, ele me abandonou, ele me traiu de várias formas. Eu já não conseguia mais estudar, já não conseguia fazer mais nada. Eu só ficava deitada, chorando, me perguntando por quê, achando várias maneiras de tentar encontrá-lo, aonde quer que seja na rua. Eu ia até perto da casa dele, enfim, eu me dava 100% para encontrar ele e tentar voltar. Até que teve um dia que eu estava dentro do metrô. Ali foi o meu fundo do poço. Foi quando eu escutava vozes dizendo, se mata, porque você não é ninguém, ninguém te ama. E aí foi quando eu também lembrei de que se eu me matasse eu ia pro inferno, porque eu conhecia a palavra. E aí foi quando eu sentei ali onde eu tava e comecei a chorar. Só que eu era muito orgulhosa, eu não queria admitir que eu tava errada, que eu precisava de Deus. Eu não queria crer, porque eu achava que Deus nunca ia me aceitar de volta. Eu achava que não tinha mais jeito pra mim. Eu fui até os médicos, eu comecei a tomar remédio pra insônia, porque eu já não dormia mais. Aquilo me perturbava o dia inteiro, eram aquelas vozes na minha cabeça. Até que eu voltei pra igreja pelo convite da minha mãe. E quando eu voltei, eu fiquei mais 1 ano na igreja. Eu tava bem, eu já conseguia dormir mais ou menos, mas eu ainda não queria nada sério com Deus. E depois de 1 ano, eu parei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu percebi que estando dentro da igreja e sem o Espírito Santo, nada adiantava. E foi quando eu procurei um pastor. E ele falou assim, você precisa se batizar. E aí eu me batizei. Depois que eu me batizei, eu me dei 100%. E o pastor falou pra mim, escreve uma carta do que você acha que é o batismo com o Espírito Santo. E aí eu procurei saber o que era.
E aí eu me preparei, eu falei assim, vai ser esse dia. E quando chegou a última semana, que era de um propósito, quando chegou, eu separei a minha roupa durante a semana inteira. E todos os dias eu vestia ela. Eu falava, meu pai, essa é a roupa que o Senhor quer que eu vá? É essa a roupa que o Senhor quer me encontrar para me ter um casamento com o Senhor? E aí, quando chegou o dia, eu convidei todo mundo. Eu convidei os meus amigos, eu convidei a minha família. E eu falava, esse vai ser o dia da minha mudança. Porque eu já não aguentava mais tudo que... aquele vazio que eu tinha, nada preenchia. Eu tentei com estudo, tentei com relacionamento, com amizades e nada preenchia. E foi quando chegou aquele dia, a roupa que o Senhor me preparou foi tudo conforme tinha que ser, tinha que acontecer daquela forma. E aí eu entreguei aquela carta no altar do que era o Espírito Santo e por que eu queria ele. E depois eu recebi. Assim que eu coloquei a carta no altar, eu recebi o Espírito Santo. Eu não sei nem explicar como é que foi, mas foi como se era uma felicidade que eu queria contar pra todo mundo, que Jesus existia, que embora ninguém conseguisse ver ele, sabe, ele tava ali com a gente, ele tava dentro de mim. E eu queria passar isso pras pessoas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele vazio que eu sentia, que só eu achava que pessoas iam preencher, só Deus me preencheu, só o Espírito Santo me preencheu. Então mudou tudo, literalmente tudo. O vazio, a forma de como eu trato as pessoas hoje é totalmente diferente do que eu tratava. Eu era muito explosiva, hoje eu sou extremamente calma. Hoje eu consigo lidar com os meus familiares, com os meus amigos. Hoje tudo é diferente. O meu ciclo de pessoas mudou e reduziu muito. Reduziu muito. As pessoas que estão do meu lado hoje, elas sabem de quem realmente eu sou agora, através do Espírito Santo. Algumas delas estão voltando para a igreja, o que eu achava que era impossível. Deus tem provado que tudo é possível na presença dele. As pessoas reparam, nossa, Gabi, você é tão calma no trabalho. As pessoas falam, você é tão calma, não deixa bala, você... às vezes estão brigando com você, estão sendo grossas com você, e você é calmo com as pessoas, você não retruca, você não devolve o que te fazem. Ah, quem dera se eu tivesse permanecido na presença de Deus desde pequena, se eu não tivesse me afastado. Mas eu sabia que Deus tem um plano para todas as coisas, né? E eu tenho certeza que se o testemunho ganhar uma alma sequer, já valeu tudo. Porque tudo que eu passei, se for para salvar outras pessoas, vale a pena. Porque assim como eu tô salva, eu quero ajudar a salvar outras pessoas. Eu não quero entrar sozinha no reino dos céus, não. Porque não tem nada mais precioso que a nossa salvação. Nada, nada. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Neste salmo, uma verdade que não poupa ninguém. Todos temos o poder da escolha. A todo momento precisamos tomar decisões, mas por obedecerem aos próprios desejos e vontades do coração, muitos não perceberam e escolheram prazeres e caminhos que os afastaram de Deus. E a prova disso, uma vida sem paz e cansativa. Mas o mesmo poder de decisão que um dia colocou você no caminho errado é capaz de transformar a sua vida, com a decisão de recomeçar e voltar para Deus. Hoje, o domingo da volta. Traga uma foto sua para ser colocada diante do altar, às 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.
A volta para Deus é uma decisão de inteligência, é uma decisão de reconhecimento, que quando você se afastou, quando você priorizou outras coisas, o resultado não foi o que você esperava. E não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você tenha se afastado, o quão fundo você esteja nesse poço, Deus não está rejeitando você. Como a Gabriela, depois que ela tomou lá aquela overdose, teve quase aquela parada cardíaca, ela entendeu que ela precisava voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A presença de Deus. Não é sobre você ter uma religião, não é sobre você ter uma igreja, é sobre você ter relacionamento com Deus. Deus não veio estabelecer religião na terra. Ele veio para buscar o ser humano para voltar para Ele. Assim como você, quando ama uma pessoa, quer essa pessoa do seu lado. Deus quer o ser humano salvo e bem do seu lado. Então, mas você tem que dar os passos, você tem que buscar com as suas próprias pernas, com a sua própria boca, com a sua decisão. Hoje é o domingo da volta e aqui no Templo de Salomão, você é bem-vindo. Daqui a pouquinho, 9h30, nós estaremos aqui. Eu vou me preparar agora para a reunião. O Bispo Jadson estará às 18 horas. Ele vai estar aqui daqui a pouco para falar com você o que vai acontecer também ao cair da tarde. Celso Garcia, 605 no Brás, aqui em São Paulo. Todos são bem-vindos. Aí perto de você tem um templo da Universal. É só você acessar o nosso localizador, universal.org/localizar, para o endereço mais próximo. E você que está nos assistindo de outros estados, quando vier a São Paulo, venha ao Templo de Salomão. Prepare-se para viajar pelo mundo, sem sair da esplanada do Templo de Salomão. Histórias, sotaques e experiências que mostram como a fé ultrapassa qualquer fronteira. A senhora estava me contando que vocês vieram de Bahia, Salvador, só para estar aqui no Templo de Salomão. Estar aqui no Templo de Salomão, para conhecer, que era o meu sonho, conhecer o Templo de Salomão, desde quando ele foi construído. E foram quantas horas de viagem para chegar em São Paulo? Nossa, nós viemos de avião, 3 horas. Então vamos lá, viajaram 3 horas, se programaram para estar aqui no Templo de Salomão. E qual é a impressão que a senhora já tem só aqui do lado de fora? Uma grandeza. Algo que foi Deus que determinou que isso acontecesse. Vem cá, vamos lá. Lógico, caiu aqui na entrevista, ninguém escapa. Você já tinha vindo ao Templo de Salomão ou é a primeira vez? Primeira vez aqui no templo. E para você, o que significa estar em um pedacinho da Terra Santa aqui no Brasil? Indescritível. Não vou dizer que é emocional não, porque a emoção a gente deixa de lado. Mas não é o lugar, né? É a presença de Deus aqui no lugar que foi mais dedicado a isso. Acontecer isso. Enfim, espero de verdade sentir a presença de Deus como eu nunca senti antes. Vamos voltar aqui para Dona Maria. O que a senhora tem a dizer àquelas pessoas que moram aqui ao lado do Templo de Salomão, minutos para chegar aqui, mas nunca se propuseram a participar de uma reunião aqui no templo? Que essas pessoas estão perdendo a oportunidade de ver algo grandioso que foi feito exclusivamente para elas, né? Que elas moram aqui perto, que elas possam pegar a oportunidade e vir conhecer o Templo de Salomão. Assistir uma reunião para sair daqui uma pessoa diferente e renovada. Não tem chuva, não tem sol, não tem dia nublado. Todo domingo é dia de vir ao Templo de Salomão. Inclusive, vamos fazer um vídeo? Claro! Vamos lá, vocês vieram de onde